Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, dia 17 de julho, tá? O Corinthians vem de uma classificação aí nos pênaltis na Copa do Brasil, avançamos para a semifinal, uma fase aí bem decisiva, né? Chegamos aí na reta final da competição, mas temos outras competições. Amanhã já temos jogo da Sul-Americana. Hoje tem sorteio da Copa do Brasil, tá? Hoje, 1 da tarde, tem um sorteio da Copa do Brasil. Então, como o vídeo sai um pouquinho antes, vou postar lá no Instagram para vocês. Amanhã a gente debate um pouco sobre essa questão do mando de campo do jogo contra o São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil. Certo, rapaziada? Então, já fiquem atentos aí, no meio da tarde, já teremos a definição se a gente joga a primeira em casa ou a primeira fora na semifinal da Copa do Brasil. No mais, já sabe, né? Se inscreve, deixa o like, segue o John nas redes sociais, tem todos os links aqui na descrição. E vamos pra cima, né? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, a primeira novidade, tá? Foi informação aí do jornal El Popular, que disse que o Corinthians fez um pedido à Conmebol para não jogar a partida de amanhã da Sul-Americana, certo? O jogo vai acontecer em Lima, no Peru. E lá no país peruano está acontecendo um surto, tá? Da doença chamada Guillain-Barré, certo? É uma doença, é um vírus, né? Pelo que eu entendi, deu até uma pesquisada por cima. É um vírus que ele vai atacando o seu sistema imunológico, então vai dando fraqueza no corpo, certo? Vai dando fraqueza nas pernas, depois nos membros superiores, e aí depois vai dando perda na coordenação muscular, certo? Então a pessoa vai ficando sem força, tá? Eles estão buscando tratamento e tudo mais, mas existe o surto nesse momento lá no Peru, tá? E aí, segundo o jornal El Popular, o Corinthians pediu para a Conmebol ou cancelar o jogo ou colocar em campo neutro, em outro país, ou em algum lugar do próprio país do universitário que não tenha esse surto, que não esteja acontecendo esse surto. Qual que é a questão? Hoje já é segunda-feira, tá? Não temos nem a confirmação desse pedido, mas hoje já é segunda-feira. A Conmebol não respondeu. O Universitário já vendeu mais de 80 mil ingressos. E pelo que eu tô vendo, vai acontecer o jogo normal, tá? Vai acontecer o jogo. O próprio Luxemburgo comentou, né, na coletiva de imprensa, ele falou, ó, um surto é um surto. E tem um decreto do governo de lá que diz que é surto e iremos respeitá-lo. Não somos cobaias. E se a gente for contaminado? Tem um decreto federal e o Ministério da Saúde do Peru fala que é surto. Isso tem que ser respeitado e é um problema muito sério. Não queremos deixar de jogar no Peru, mas é um momento que exige responsabilidade para não corrermos risco. É exatamente isso. O Corinthians vai respeitar o decreto. Se eles falarem, não, tá liberado para jogar, pode vir, o Corinthians vai e acabou. E é o que eu acredito que vai acontecer, tá? É o que eu acredito que vai acontecer. Mas isso exige uma responsabilidade do lado de lá, principalmente do Ministério da Saúde do Peru, tá? Então, a gente aguarda mais algumas atualizações, mas o mais provável é que hoje mesmo o Corinthians já viaje, tá? Já vai aí pro Peru, a gente já saiba aí até os jogadores relacionados para essa partida, certo? Que deve sair aí no fim da tarde também, provavelmente com o Roger Guedes, tá? Já que ele está suspenso aí do jogo do Brasileirão. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês, como está essa expectativa, né, para esse jogo aí decisivo, esse confronto da volta, muito provavelmente com os jogadores reservas ainda, né, aquele time misto, aquele time reserva com alguns jogadores do Sub-20, mas que a gente espera aí uma classificação do time para as oitavas de final da Sul-Americana, rapaziada.
Bom, agora já quero apresentar para vocês a Mais Ágil, tá? A empresa aí que vai fazer a antecipação do seu FGTS. Pô, John, tô precisando do dinheiro para pagar uma conta, dar entrada num carro, num apartamento, fazer uma viagem. Não importa, a Mais Ágil resolve para vocês de forma rápida e simples, tá? Entre em contato com eles, vou deixar o link aqui na descrição. Mais Ágil pega o seu FGTS, já deposita para vocês, rápido, simplesinho e já resolve a sua situação. Certo, família? Quero comentar aqui sobre o Cássio, tá? Ele deu uma entrevista aí na Zona Mista após a partida, né, de sábado contra o América Mineiro, sobre a questão dele ser decisivo nos pênaltis, tá? Ele falou, ó, o Marcelo e o Luiz, que são os preparadores de goleiro aí do Corinthians, né, sempre me ajudam. O Cifute também, que é o Centro de Inteligência de Futebol aí do Corinthians. Tinha feito a leitura, só o primeiro pênalti que eu defendi eu não tinha na lista. O Marcelo conseguiu, estudou e me passou. Acho que é um conjunto. Não é que eu peguei o pênalti e fui decisivo. É o Corinthians. Até porque a gente vem de uma sequência de 3 cobranças de pênaltis. Para o jogador não é fácil, muitos bateram nas 3. E aí as 3 que o Cássio fala é as 3 da Copa do Brasil. Contra o Remo, nos pênaltis, contra o Atlético Mineiro nos pênaltis e contra o América Mineiro nos pênaltis, certo? Os três confrontos. E cara, realmente o Cássio é muito decisivo. Nos pênaltis não tem como. Quando a gente vence, quando a gente perde, ele garante pelo menos um. Se os batedores do Corinthians não perderem pênaltis, o Corinthians avançaria. Em todos. Tenho lembrança aqui de 3 que a gente perdeu. 3. E que o Cássio pegou. Contra o Ituano no Paulistão. Certo? Contra o Flamengo ano passado na final da Copa do Brasil. Contra o Palmeiras na final do Paulistão foi 2019 ou 2020? 2020. 2019 a gente foi campeão. 2020. Ele pegou o pênalti. Mas não foi o suficiente. Nas demais, o Corinthians foi, converteu e garantiu. Então, assim, é um cara muito respeitado, tá? Ele falou até da questão, por exemplo, do Yuri Alberto. Yuri Alberto contra o Atlético Mineiro errou. Contra o América veio, bateu e fez. O Adson dessa vez errou, tá? Só que ele falou, pô, é um processo de construção, é aprendizado. O Fagner chegou na reta final e já tira. Não tem nem o que discutir, já tira. Sabe que não é batedor de pênalti. O Giuliano é um cara que sempre bate e sempre converteu, tá? Todas as vezes que foi exigido, bateu e converteu. Então é um cara de confiança. Fausto Vera bateu bem também quando foi exigido, tá? Então essa leitura que o treinador tem que ter nesses momentos decisivos. E o Cássio, na decisão por pênaltis, é inigualável hoje no Brasil, tá? Hoje e já há alguns anos, certo? Tem torcidas de outros clubes que não gostam do Cássio principalmente por isso. Pô, o cara, você pega aí no ano inteiro, falha em alguns jogos. Falha. Eu sou um cara que defendi muito aqui o Carlos Miguel e creio que esse é o caminho. O Carlos Miguel vire titular do Corinthians. Mas não dá pra gente ignorar o fato de que, nos pênaltis, o Cássio é um goleiro extremamente decisivo. A gente ainda não viu o Carlos Miguel. Não sei se vai chegar no nível do Cássio. Espero que chegue, tá? Que isso é bom pro Corinthians. Ele até pegou o pênalti aí na Libertadores, né? Contra o Liverpool e tudo mais. Então, assim, é um cara que tem um potencial enorme. Passa uma segurança gigante pro Corinthians. Tá muito longe de ser o Cássio, tá? Por quê? Pela história que o Cássio tem. Só que é o substituto natural, certo? O Cássio, como a gente sabe, vem por conta da idade, é um processo natural, por conta da idade, vai decaindo e o Carlos Miguel vai assumir a vaga dele, tá? Esse ano, provavelmente não. Ano que vem, não sei, tá? Vai depender, obviamente, do próprio Cássio e do Carlos Miguel, mas eu quero aqui que vocês comentem, tá? Que vocês comentem um agradecimento ao Cássio. O que vocês falariam ao goleiro se encontrassem com ele hoje? Pô, eu primeiramente agradeceria. Muito obrigado, Cássio. Muito obrigado. Comentem aí, rapaziada.
Bom, agora falando sobre um assunto um pouco diferenciado, o Renato Augusto, na zona mista também, né, depois do jogo aí contra o América, comentou sobre a possibilidade dele se tornar treinador de futebol, tá? Ele revelou que já iniciou o curso da CBF, só que ainda não terminou, tá? Ele até explicou, ele falou, ó, na verdade iniciei a licença B do curso da CBF, mas não consegui concluir porque aqui é uma sequência incrível de treinos e jogos. Porém, seria algo muito mais pra frente. Não algo que eu penso agora. Eu sei que posso ajudar dentro de campo, ajudando os jogadores mais jovens, potencializando esses jogadores. Eu percebi que não existe uma receita de bolo. Peguei muitos treinadores de muitas nacionalidades, existe a forma como pensa e conseguir implementar no grupo. O que mais vale é conseguir passar o que você pensa aos atletas. Acho que hoje eu não sei como fazer isso, não sei como conseguiria passar o que penso. Montar tudo não é tão fácil quanto parece. Precisaria estudar bastante e pensar bastante. Pô, muita gente já comentou isso, até na torcida do Corinthians, né, sobre a possibilidade do Renato se tornar o treinador. Teve uma época que o pessoal comentou, pô, por que o Renato não vira jogador e treinador do Corinthians? Pela leitura que ele tem e tudo mais. Hoje eu acho extremamente inviável. Extremamente inviável. O próprio Renato aí revelando que hoje ele entende muito, obviamente, né? Um cara, craque do futebol. Só que ele não tem essa didática ainda, tá? Para passar para os atletas o que ele tá pensando. Como que ele vai traduzir o pensamento dele para o jogador? Eu preciso que você faça isso por causa disso e disso, tá? O nosso time vai jogar dessa forma. Parece muito fácil, o próprio Renato falou. Na hora que você pensa assim, é fácil. Mas não, é difícil. Você tem que gerir um grupo de atletas. Você tem que saber como que você conversa. Ó, não vou te utilizar nesse jogo por esse motivo. Tem muita gente, tá? Eu, inclusive, quando era adolescente e tudo mais, achava que era super simples. É jogo de videogame. Tira um, põe outro, acabou. Não, você tem que ter essa gestão de grupo. Você tem que conversar com o cara que tá fora. Você tem que ter todo mundo com você, tá? Então o Renato comentou sobre essa situação, que ele pensa mais pra frente, depois que aposentar, aí ele faz o curso, né? Termina o curso, conclui, estuda bastante, e aí quem sabe ele se torna um treinador. Eu creio que vai ser muito positivo pra ele, tá? Muito positivo pra ele. Quem sabe o Corinthians abra alguma porta para ele na questão de categoria de base, como fez com o Danilo, tá? Caso ele queira ter essa experiência, ou se tornar, por exemplo, um auxiliar. Primeiro se torna um auxiliar, vai ganhando experiência para depois se tornar um treinador. São possibilidades, tá? Mas vai depender primeiramente do Renato Augusto e depois das situações da vida. Eu quero saber a opinião de vocês. Já pensaram no Renato Augusto como treinador? Quem sabe até do Corinthians futuramente? Comentem aí, por favor, família. Bom, rapaziada, agora falando sobre o Gabriel Moscardo, tá? Foi noticiado aí no jornal AS, tá? O AS, um jornal espanhol. O jornalista Juan Lopezino comentou sobre o volante do Corinthians de 17 anos. Quando a gente para pra pensar que ele tem apenas 17 anos, é bizarro. A gente vê a leitura de jogo dele, a inteligência dentro de campo, a entrega, a luta, tudo que ele fez no jogo contra o América, no jogo contra o Atlético Mineiro, em outras partidas, tá? Parece que é um veterano. Pô, a falta que ele fez no jogo contra o América, no segundo tempo, que ele tomou até o cartão amarelo, matando o contra-ataque. Pô, aqui é leitura de jogo. Ele viu que estava em inferioridade numérica, que era um momento crucial da partida, vem, faz a falta e resolve. Fez a falta, virou, saiu andando. Muitas vezes é isso que falta pro jogador do Corinthians. Fica só cercando, vai no cara e tira o corpo. Vai no cara e tira o corpo. Pô, vai sofrer o contra-ataque? Mata no começo. Já mata perto da área do adversário. Não deixa sair. Faz a falta, fica na bola, deixa o seu time recompor, respira, tá? E aí, o comentário do jornalista espanhol foi o seguinte: apesar de ser o único volante, ele se permite oferecer uma variação ampla, inclusive de alcançar posições de chute.
ali se destaca a sua exuberância física incomum para um jovem de 17 anos. O Brasil sempre se destacou na revelação de excelentes meio ofensivos. Agora também há grandes volantes, como o Danilo, que era do Palmeiras, né? O João Gomes, que era do Flamengo, o Andrei Santos, que era do Vasco, o André, que é do Fluminense ainda, né? É quase certo que muitos já o olham para uma transferência em breve. Ou seja, ele fez análise sobre o Gabriel Moscardo e já colocou essa projeção de que ele vai futuramente para a Europa. Quando que é esse futuro? Não sabemos. Mas eu creio que seja próximo. Uma vez que ele tem 17 anos, o Corinthians hoje anunciou a renovação de contrato dele, tá? Soltaram a foto aí do Duílio com o Moscardo, assinando o contrato e tudo mais, a renovação. Ele tinha contrato, acho que até setembro do ano que vem, renovou até julho de 2026. Bacana, perfeito. Sobe o valor da multa, dá uma valorização de salário para ele, acabou. É o correto. O cara que hoje é titular da sua equipe, 17 anos, um potencial enorme, tem que ser valorizado, certo? Eu quero saber a opinião de vocês. Quando vocês acham que o Moscardo vai sair do Corinthians? Porque com o Duílio no comando, não dá para garantir nada. Amanhã chega uma proposta de 6 milhões de euros. Não, porque é uma proposta que ajuda muito o nosso time. O Moscardo tem um potencial, mas a gente precisa agradecer ao clube europeu por fazer uma proposta de 6 milhões de euros. Tá? Então, como eu não duvido de nada da gestão do Duílio, eu vou torcer bastante para que o Gabriel Moscardo continue aqui no Corinthians, conquiste títulos, ajude a nossa equipe e quando for vendido, que seja por um valor alto, né, rapaziada? Que ajude bastante aí a nossa equipe. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, atualização sobre a situação do Luan, tá? Que tem negociação aí em andamento com o Grêmio. O Renato Gaúcho pediu a contratação do Luan. O Luan, a princípio, gostou muito. Torcida do Corinthians mais ainda. Só que, dentro do próprio Grêmio, havia uma divergência sobre a contratação ou não do Luan. Os dirigentes do Grêmio chegaram a um acordo. Conversaram, entenderam que é bacana fechar com o Luan. Chegaram num valor em comum, uma redução drástica de salário. O Luan ganha 700, 800 mil reais no Corinthians. A informação que eu tinha ouvido é que o salário dele no Grêmio seria de 200 mil, mas não é confirmado, tá? O Grêmio não confirmou a questão salarial do Luan. O problema continua sendo a liberação dele do Corinthians. Pô, John, o Corinthians ainda não liberou o atleta? Calma aí. Pelo Corinthians já teria liberado. Só que o Corinthians tem uma dívida com ele, que eu acho que é mais de 4 milhões de reais, de direito de imagem atrasado. Certo? E o Luan faz questão de receber esse valor. O Corinthians quer fazer o quê? Que pra mim seria o correto na negociação. Ó, Luan, então a gente vai liberar, você vai pro Grêmio. Vamos liberar aqui do contrato, você vai pro Grêmio. Resolve a sua vida pra lá, a gente fica pra cá. Só que, a partir de agora, não temos mais nenhuma relação, nenhum vínculo. O que tinha pra trás ficou, zerou as dívidas, você segue, a gente fica. Acabou. Tá? Só que o Luan quer o dinheiro. E o Corinthians tá. Não, então se você quer o dinheiro, vamos te segurar até o fim do contrato. Certo? Então tá esse jogo pra lá e pra cá de negociação. O Corinthians pode tentar reduzir um pouco essa dívida. Eu acho que o correto seria isso. Ou então, porque, vamos lá, já que ele tem contrato com o Corinthians e o Grêmio quer contratar, o certo seria o quê? O Grêmio pagar. Faz uma proposta e leva o cara. O Grêmio não vai pagar porque o contrato dele vai acabar no fim do ano, o Corinthians quer se desfazer do atleta, então ele iria de graça, rompe o contrato com o Corinthians e vai. Só que o Luan quer o dinheiro. Aí eu pergunto pra vocês, ele realmente quer jogar no Grêmio? Ele realmente quer jogar? Que ele veio no podcast do Denilson, falou que tá pronto pra jogar, que ele quer jogar e ninguém dá uma oportunidade pra ele. A oportunidade tá aí. Só ele falar, não, beleza. Vinha recebendo o salário o ano inteiro sem jogar, já tô com dinheiro.
obrigado, Corinthians. Tô indo, vou pro Grêmio, vou resolver minha vida e tchau. Resolve, tá? Então a situação nesse momento está emperrada entre Corinthians e Luan sobre esse dinheiro que o Corinthians teria que pagar pro atleta, tá? Quero saber a opinião de vocês. Vamos ver até quando, né? Tem até o fim do mês aí pro Duílio resolver essa situação, pro próprio Luan também resolver e fechar com o Grêmio, e a gente aguarda mais atualizações. Certo, rapaziada? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Lembrando, hoje temos o sorteio aí dos mandos de campo da Copa do Brasil. O evento começa 1 da tarde lá na sede da Comebol, lá na sede da CBF, tá? O John atualiza aí pelo Instagram para vocês. Amanhã temos jogo da Sul-Americana, então a gente segue com a nossa programação. Tamo junto, até mais, um forte abraço e vai Corinthians!